momento, né? Isso é uma honra muito grande e agradecer a todos vocês pela atenção. Então, a gente vai falar sobre o conhecimento e aplicação das plantas medicinais e a homeopatia na saúde com o uso de radiestesia. A gente escolheu esse tema devido ao nosso trabalho. Alguns aqui de vocês já conhecem o Brunai, né? A gente trabalha junto lá, a gente tem um espaço terapêutico, a nossa logozinha, espaço terapêutico Mãos de Anjo. Nosso espaço fica lá em Sumidouro, no interior do município, bem em zona rural mesmo. E a gente trabalha da forma que a gente vai apresentar aqui para vocês. A gente trabalha com plantas medicinais, a gente trabalha com homeopatia, a gente também trabalha com outras terapias lá no nosso espaço, mas o foco principal são as plantas, os fitoterápicos, né? E a homeopatia. E a gente vai contar para vocês um pouquinho do nosso trabalho lá. Essa aqui é a nossa equipe, né? Primeiramente aí com meus pais, como o seu Damásio todo mundo conhece, né? Meu pai é agricultor, ele é um examinador do método bioenergético. Não sei se todos aqui já ouviram falar, porque se usava aquela pasta. Padre Renato trouxe esse tratamento da Nicarágua, usava pasta com o método biodigital, né, para poder examinar as pessoas. Meu pai e a minha mãe, que é a Eunice, eles, antes de trabalhar com radiestesia, eles fizeram esse curso. E esse curso é muito difundido pela Igreja Católica, né, e Pastoral da Saúde na igreja. E aí, lá em Teresópolis é muito difundido, não sei se para cá para Friburgo também é tão cristão, né? Então, além disso, ele é um homeopata não médico, somos terapeutas não médicos, né? Fitoterapeuta, radiestesista e mestre Reiki. A minha mãe, Maria Eunice, também fez o curso, como eu expliquei para vocês, e a Reikiana também. Aí eu tenho formação de acadêmica de enfermagem. Sou homeopata médica também, a gente fez o curso, nosso curso, o professor Zé Carlos tem o curso de extensão pela Universidade Federal de Viçosa. E aí eu e meu pai fizemos o curso juntos. A Fernanda, que trabalha com a gente, essa da foto mais do canto, ela ainda está concluindo o curso, mas também já trabalha lá com a gente. Sou radiestesista também, reikiana, e estou cursando um curso fitoterapia, né? Fernanda tem formação de radiologista, todo mundo meio na área da saúde, né? Mas foi um 360 graus, que eu costumo falar, que a gente saiu dessa coisa mecanizada, dessa coisa instituída que é a medicina convencional, para tratar esse outro mundo. É uma outra área totalmente oposta, né? Complementar, né? A gente diz. E ela está fazendo o curso de homeopatia e é uma ótima artesã. Depois de vocês tiverem a oportunidade de estar lá na nossa banquinha, ela faz uns orgulhos das coisas mais lindas e excelentes. Então vamos começar. Com base na nossa vivência e experiência nos atendimentos no nosso espaço, traremos algumas práticas e aplicações das plantas medicinais, tanto na fitoterapia como na homeopatia, utilizando como instrumento a radiestesia, para identificar os desequilíbrios e indicar também o tratamento. Só queria dar um cumprimento que a gente tivemos ótimos professores. O primeiro professor que eu tive, foi o meu pai, né? Manuel João Pimentel. Ele era um grande raizador, ele trabalhava mateiro, ele trabalhava com... Ele tinha uma farmácia montada, já trabalhava com homeopatia, trabalhava tudo. Mas eu fui cheguei muito assim. Meu pai já estava bem no segundo matrimônio, que ele era viúva, minha mãe viúva também.
E eu cheguei, então eu tive um pouco, né? Eu já comecei a andar, já conhecendo as ervas. O meu primeiro professor foi meu pai. Depois eu tive outros professores ótimos. Zé Carlos, a gente teve todos, o Dr. Sérgio e todas as pessoas que me ajudaram na minha luta para aperfeiçoar o trabalho da gente. Então, o que a gente vai apresentar aqui é o que a gente pratica, né? Às vezes ele vai apresentar coisas que a gente vai fazer o curso e às vezes a gente não vai aprender, porque a gente aprende na prática do dia a dia, né? Não é assim uma coisa que é mecânica, né? Quando a gente parte para essa área logística, né? Que essa área aí das plantas, com radiestesia, com biodigital, a gente aprende coisas que fala, poxa, a coisa funciona muito mais fácil do que eu pensava, né? Então a gente, tudo que a gente vai apresentar aqui, a gente pratica lá no nosso espaço. Esse ano a gente fez, trabalhando, atendendo o pessoal, atendimento, a gente em agosto, dia 24 de agosto, a gente completou 12 anos lá, né? Quando a gente decidiu atender o povo e a gente foi procurado por povo. 12 anos que a gente está na luta, né? Foi em 2010 que a gente começou. Tá. Então, a gente vai começar a falar de algumas plantas medicinais. Algumas aqui vocês podem conhecer, outras serão novas, né? E aí a gente tentou trazer, assim, uma fotografia de cada uma delas, o nome científico, a família pertencente, alguns nomes populares das plantas e as indicações para que a gente usa lá. As que a gente trouxe são, assim, as badaladas lá do nosso espaço. São as que saem com muita frequência, muitas pessoas mesmo fazem uso. Então, vamos começar falando de abútua. A abútua é uma planta nativa da nossa região. Tem esse nome científico, eu não vou ficar lendo o nome científico, porque a língua dá um nó. Mas ela é conhecida também como raiz arrieira brava, uva do mato, bútua mesmo, jabuticaba-cipó. E tem vários outros, né? Porque a gente tem uma diversidade no nosso país, que é uma coisa gigantesca. E cada região que a gente vai, a planta é conhecida por um nome diferente. Aqui são apenas alguns. A gente usa folhas e caule para fazer as tinturas, né? Eles são os fitoterápicos. E também, para quem já tem uma iniciação em homeopatia, sabe que antes de a gente fazer o preparado homeopático, a homeopatia com as dinamizações, a gente faz a tintura, né? A tintura mãe que a gente chama, que é a preparação básica para começar, para depois da preparação básica ir dinamizando e fazendo o preparado homeopático. E a gente tem também lá no nosso espaço, além das tinturas, as homeopatias dessas mesmas plantas que também trabalham. Então, tem propriedade terapêutica de antidrenorrágica, que aí é para hemorragias, né? Antidispéptico, aperiente, diurética, emanodora, que ajuda aí nas menstruações das mulheres, né? Febrífuga, tônica, é indicada para tratamento de ácido úrico, afecções renais, anemia, azia, cólicas e congestões do fígado, né? Esse aí é o ponto. A nossa população hoje sofre muito de intoxicação pelo fígado, né? A nossa alimentação, por mais que a gente tente fazer uma alimentação adequada, a gente ainda sofre influência de muita intoxicação por agrotóxico, a gente ainda come muita coisa industrializada, né? E as pessoas sofrem muito com... a questão principal é essa, má digestão, aquela coisa que não digere, dores abdominais, náusea, e a abútua é excelente para tratar isso aí. Dores de cabeça, né, provocadas
pelo mau funcionamento do trato digestivo, flatulências, gastralgias, inflamações na bexiga e má digestão. A guta, ela é uma planta, ela é um cipó, né? Quem não conhece, ela é um cipó e ela dá aqueles cachinhos, por isso que ele bota tanto nome nela assim, ela dá aqueles cachinhos, dá uma florzinha e ela sobe, ela dá assim, sobe para a árvore. E então ela trata aquilo que está ali, que a gente conseguiu colocar, e trata de muito e muito mais coisas. Ela é um reforço, um fortificante para o coração, do sistema nervoso, né? Quando você trata do sistema gastro, né? A digestão, você trata do corpo inteiro. Porque a gente costuma sempre dizer, e eu acredito muito nisso, né? Que a gente aprende que o intestino da gente, ele é o segundo cérebro, né? Se ele não funciona, nada do nosso corpo funciona. E a abuta é uma erva que ela trata muito bem essa parte aí. A gente tem muito resultado lá no nosso tratamento, os diabéticos, né? Que ele também diminui a taxa de sangue, ele é muito... Então, quem tem esse problema é uma indicação da abuta, que a abuta pode ajudar muito, muito bem nessa doença que às vezes judia tanto da gente. Como a Carla falou, se fosse trabalhar com a radiestesia na hora da alimentação do dia de hoje, a gente ia passar fome. Porque a gente chega em qualquer lugar que a gente tiver, tanto excursão, né, com as pessoas, e sempre a gente, quando a gente vai, a gente leva a buta com a gente. Porque chegar aí na beira do caminho, comer qualquer coisa, a buta é a solução. Essa abuta dá também na areia? Dá. Ela na região serrana aqui é muito fácil encontrar. Mas na região do mar também? Também, eu acho que sim. Eu não conheço muito não, mas sim. Porque às vezes a gente tem andado ali para... Eu falo areia de praia. Às vezes a gente tem andado aqui pela região do lago, por aqui, eu já tenho encontrado na beira da praia a buta. A gente tem até mostrado às pessoas. Ali mesmo no Rio das Ostras, para aquele lado ali, tem uma praia ali que chama Praia da Joana, que eu acho muito bonita, e eu vi a buta lá numas árvores lá, está em cima. Uma outra erva que é muito interessante da gente falar é a candeia. Candeia é uma árvore, né? E lá na nossa região, como é interior, falei para vocês, é roça, né? O pessoal usa muito a madeira da candeia para fazer cerca para pasto, porque ela é uma árvore que tem óleo no tronco, né? E aí ela estraga com mais dificuldade, né? Dura mais. Então tem esse nome científico, né? Eu falei para vocês que eu não ia falar o nome científico, porque o nome não tá, né? Tem o nome popular: cambará, cambará de folha grande, cambará do mato e cambará guaçu. Na nossa região lá é conhecido como candeia mesmo. Usa-se as folhas, cascas da raiz e as flores. Tem propriedade terapêutica de expectorante, emoliente e antiespasmódica. É indicada a candeia para afecções do sistema respiratório, como tosse, resfriados e gripes, problemas gastrointestinais, e é um poderoso antibacteriano. Agora, nesses últimos 2 anos que a gente viveu esse terror, né, no mundo inteiro, a gente usou lá muito candeia. Candeia para tomar, candeia para nebulizar, porque a gente também usa a tintura no aparelhinho de nebulização para poder... aquele muco mesmo que produz numa gripe, num resfriado, e não foi diferente com o Covid-19, né? A gente usou-se muito lá. Usou tintura? Tintura.
tintura, tanto para tomar quanto para nebulização. A gente usa candeia forte, não. A gente usa candeia nossa pomada, a gente usa candeia xarope, a gente usa candeia muita coisa. A candeia, a gente faz um remédio, a tintura mãe, o fitoterápico da madeira. Você corta, aí às vezes a gente vê as pessoas fazendo, corta às vezes a árvore da candeia. Eu não gosto de mexer no tronco. Quando eu faço a minha tintura, o meu remedinho, eu gosto de cortar galho, entendeu? Porque o galho eu não ofendo, eu não mato aquela planta. Então o que acontece? Quase sempre quando ela vai dando aquele arbusto, qualquer árvore, vocês notam que aquelas galhas de baixo, eles até morrem e caem. Ele vai servir de adubo para a própria planta. Então não teria problema se ele tiver verde, você cortar e você fazer. Então a gente serra e a gente bota no álcool 70, né, faz o fitoterápico, e aí depois a gente dilui para dar para as pessoas tomar. Então a gente usa lá muita madeira. Existe da candeia o mel, que ele fala borrão de candeia, não sei se vocês já ouviram falar, porque ela dá aquelas flores lá que parecem uma panha, muito, muito legal, e as abelhas adoram aquilo ali, entendeu? As folhas, é muito fraquinha, né? Eu não uso as folhas muito não, eu prefiro os galhos, né? Então a candeia a gente usa a madeira da candeia, ela só com óleo amarelo no álcool 70, e aquele álcool a gente manipula ali da maneira que as pessoas pegam, porque a gente trabalha com radiestesia. Então a gente vê a dosagem, a gente vê a quantidade, quantas horas vai tomar durante o dia, quantos dias tem que tomar, e que nem a Carla falou, na nebulização com candeia, te limpa o pulmão, com as velas do pulmão, né, que vai ficando ali ruim, não solta aquela secreção, aquele muco, e muitas das vezes, muito bom para criança, para bebê, porque você fazendo a nebulização com a candeia, joga aquele muco para o intestino, a criança deixa de se sufocar, né? Você fez a inalação, você lê que o narizinho da criança limpa, é maravilhoso. É muito indicado também para pessoas que fazem uso do fumo, né? Que fica com aquele pulmão todo comprometido, né? E a candeia é ótima para fazer a limpeza de pulmão. A gente tem muitas pessoas lá que se tratam já há anos, né? Igual o papai falou, já tem 12 anos que a gente está trabalhando, e a gente tem gente lá que não fica sem a candeia em casa. Porque já começou um resfriadinho, vai na candeia, que não evolui, não vai para frente. Às vezes as pessoas já fizeram uso do fumo há muitos anos atrás e sofre com aquela tosse, com aquela coisa que não melhora, faz o uso da candeia e se sente muito bem. Uma pergunta. As flores é do mesmo estilo das folhas? E conforme o seu pai falou, ele não costuma usar muito as folhas, que ela traz pouca qualidade, ele usa mais a casca. Não, a madeira mesmo. Eu sei, eu estou dizendo, a madeira, a casca. As flores estão condignamente iguais às folhas? Não, a flor, ela dá uma vez por ano. Tá. Ela dá uma vez por ano. Não, a minha pergunta é o seguinte, se eu posso usar as flores Pode. em relação à casca? Pode, é muito bom. Já que a folha, você diz que tem pouca possibilidade de fornecer algo de bom, conforme a madeira. Isso. Quer dizer que Porque nas folhas não vai ter o óleo, e que nem eu falei, que a candeia, ela é uma árvorezinha igual que a gente conhece, vou fazer uma comparação, não é tanto, mas tem.
Copaíba, por exemplo, você tira a copaíba, o óleo de copaíba do tronco, porque no tronco que corre aquele óleo, aquela seiva oleaginosa que serve como medicamento. Na candeia é bem parecido, aquele óleo a gente encontra no tronco. Nas folhinhas você vai ter o princípio ativo ali, mas não vai ter aquele óleo que tem no tronco. Sim? Então as folhas seria o último caso em relação a usa-se também, mas dá preferência, igual o papai falou. Isso. Você vai por baixo, naqueles galhos mais por baixo, que vai morrer mesmo com o tempo, conforme a planta vai crescendo. E aí é melhor, né? Você vai conseguir mais propriedade ali. Muito obrigado pela informação. A folha é um torresmo. O caldo é uma carne com uma gordura. Por aí. Eu queria só fazer uma pergunta com relação ao álcool. Sim. Vocês dizem que usam o álcool de 70. Nesse então, caso, sim. Cereais. Cereais aqui. Sempre. A gente compra, a gente consegue. Papai tem fornecedores que já é o álcool próprio mesmo para cereais. Para fazer. É porque o álcool que a gente usa não é que a gente compra no supermercado, que ele é feito mais para fazer faxina. Porque às vezes isso aqui a gente vê na radiestesia que ele não é o ideal. Então a gente compra o álcool de farmácia. É um álcool cereais que ele é feito de milho, que ele é feito de... Entendeu? Então é um álcool bem assim especial. Quem for participar da oficina, a gente vai ensinar e vai indicar esse álcool para as pessoas. Usado em farmácias mesmo de manipulação, o pessoal usa, o fornecedor nosso é esse. Por favor, a respeito da inalação, você citou a inalação, você faz a inalação através dessa tintura? Sim, a gente indica o pessoal colocar 5 ml de solução fisiológica, né, que é indicada para fazer a inalação, a nebulização, e coloca 5 gotinhas da tintura de candeia. Tem gente que nem gosta muito de fazer porque a candeia ela tem um cheiro muito característico. Eu costumo falar que é um cheirinho de chulé. Não é um cheirinho muito agradável. E aí as pessoas falam, cheirinho esquisito, mas as pessoas fazem experiência própria de casa, né? A gente fala do que a gente faz, do que a gente usa. Então a gente começou a testar na gente, porque a gente não faz passando para as pessoas, a gente testar na gente. Lá em casa, eu tenho 2 filhos, um de 10 e o outro de 6. E o meu de 6 tem muito problema respiratório. Ele é muito alérgico, né? As crianças hoje em dia quase todas são muito alérgicas. E aí fica com aquela coisa, a gente começou a testar em casa. Vamos tentar. A candeia é expectorante, né? Igual tá escrito ali, expectorante, emoliente, que ajuda a diluir aquela secreção grudenta, né? Que não consegue soltar com facilidade. E aí a gente começou a testar, ela funciona, então vamos passar para o pessoal. E as pessoas trazem retorno, foi excelente, foi muito bom, e aí funciona. A gente é assim, é muito vivência, prática. Você não vai achar isso muito, igual meu pai falou, não vai achar isso muito em literatura. As literaturas hoje em dia, elas trazem coisas muito valorosas, coisas muito importantes, é muito importante o trabalho que a gente usa na inalação. Para adulto pode usar 5 gotinhas. Para criança é 3 gotinhas. Se for um bebezinho, 2, tá? Menos assim, 5 aninhos, pode botar 2. Aí bota, mas é um só sucesso. Essa outra plantinha aqui é um sucesso lá no nosso espaço, que é a insulina. O nome já diz, né? Hoje a gente vive num mundo que a gente já falou, a alimentação nossa é uma coisa difícil. Muitas pessoas com desequilíbrio do pâncreas e diabéticas, pré-diabéticas, síndrome fúngica, que aí vai lá dar resistência insulínica, né? Muitas pessoas sofrem com isso. E o Cará Insulina veio para ajudar a gente nessa questão.
Ele também é conhecido como insulina vegetal, cipó-pucá, anil trepador, que também é um cipózinho, e ele dá esses frutos, né? Ah, mas isso aí tá parecendo muito Noni. o noni. É bem parecido. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a oficina, a gente trouxe para vocês verem na mão a diferença. O noni, ele é todo molinho, né? E ele tem aqueles olhinhos ali. Eu só chamo de hormônio, que é que você. Fede. É bem diferente. Aquele ali é todo durinho, tem uma casca durinha, né, pai? O noni, ele é amarelo. Esse é escuro e ele dá cipó, porque tem vários tipos de cará, né? Tem um cará moela, tem um cará pedra, que a gente come. Esse não é de comida, esse aqui a gente não, é só para remédio. Ele é até meio enjoadinho para dar, porque ele não dá muito cará não. E a gente tem lá, graças a Deus, na horta viva que a gente tem ele. Então o que acontece? Ele é muito maravilhoso isso aí. Tem propriedade hipoglicemiante, tem controle de estados epiléticos, olha a importância da coisa, né? Trabalha também como hipotensor, é antioxidante e antimicrobiana. Então é indicado para pessoas com diabetes, pessoas que têm problemas com convulsão, né? Doenças cardiovasculares, abscessos de reumatismo também ajuda. Então, um testemunho que a gente tem para dar que é a minha mãe. Minha mãe, ela, desde 2009, 2010 por aí, assim que eles começaram a fazer o curso do biodigital, minha mãe a gente teve um problema familiar. A gente descobriu, que eu vou descobrindo que o meu irmão mais velho tinha um problema cardíaco e contando para vocês entenderem o que levou minha mãe a ficar doente. De nascença, e teve que trocar a válvula. Isso mexeu, quem é mãe aqui vai entender, né? Mexeu absurdamente com minha mãe e ela desenvolveu um diabetes emocional. Então ela fica nervosa, ela fica ansiosa, fica tensa, a diabetes, a glicemia vai lá em cima, né? E há uns anos ela, no posto de saúde lá, que fez acompanhamento de muitos anos, ela está cadastrada até no programa de hiperdia, né? De diabéticos e hipertensos. E hoje em dia ela não toma mais nada de glibenclamida, metformina, esses todos para tratamento de diabetes. Ela usa só o cará insulina. E nem funciona tão bem que ela nem pode usar todos os dias. Se ela quiser uso constante, igual a gente indica para muita gente, ela passa mal com hipoglicemia. Está usando a tintura? Tintura de cará insulina. É muito, assim, o uso é muito bom. E praticamente. Já fez a aplicação homeopática dele? Homeopática tem fácil, ele chegou a fazer? Não, eu não fiz não. Ainda não fiz, ainda não. Eu vou testar para fazer. Mas que nem o cará insulina, o bom do cará insulina é que ele mexe com o teu pâncreas, e o teu pâncreas ele volta a criar insulina necessária para o teu corpo. Então ele renova o pâncreas da pessoa. Então é que nem Maria, a minha esposa se chama Maria. A Carla, minha filha, estava falando ali, é uma prova que a gente tem dentro de casa, porque a minha esposa, ela não ficava sem metformina de jeito nenhum. Ela chegou a tomar 2 de manhã e 2 à noite. E não adiantava muito aquela não. E quando eu descobri o cará insulina, que eu comecei a dar à minha esposa, pronto, não levou muito tempo. Levou aqui uns 3 meses, ela já devolveu aqueles coquetelzinhos que ela recebia todo mês no posto de saúde. A gente saúde trazia para ela falou, não preciso mais, dá para quem precisa. Porque o cará insulina realmente resolveu o problema dela. A tintura é feita com essa frutinha. É com a fruta. Só a fruta. É com a fruta.
Ou usa-se também em caso, em época do ano, preciso muito, numa emergência, eu preciso muito da tintura e não tenho fruto, aí a gente pode fazer folhinha, mas você vai ter um percentual com o fruto, né? Isso que meu pai falou é interessantíssimo em relação da planta, ela não faz o serviço por você, né? Eu costumo falar assim, remédios fármacos convencionais, eu não digo que a gente não deve usar nunca, a gente nunca deve dizer nunca para nada, né? Mas o ruim do fármaco é que ele faz o que o seu órgão deveria de fazer. Então ele vai atuar de certa forma, lá queimando, transformando a glicose. As plantas, né, não só essa, como todas as plantas, ela ajuda, incentiva o seu órgão a voltar a trabalhar. Esse é o diferencial e por isso que as plantas dão muito certo, a homeopatia dá muito certo e as pessoas ficam realmente curadas. Porque ele não vai fazer o serviço por você, ele não vai fazer o serviço pelo seu órgão, pela sua glândula. Ele vai incentivar ao seu organismo a trabalhar da forma equilibrada que foi feito para ser, né? Deixa eu te perguntar, eu sou diabética, faço uso não mais de remédio de comprimido, mas de insulina 2 vezes ao dia. Sim. No caso, se eu começar o tratamento com o cará, eu tenho que continuar com a insulina ou eu paro totalmente a insulina e começo o cará? Eu não aconselho nunca a pessoa parar com um tratamento farmacológico e começar já porque o teu organismo vai sentir. O teu organismo não está acostumado a produzir nada mais. Se você toma insulina injetável é porque o teu pâncreas não está produzindo mais nada, né? Então, isso a senhora deve de fazer o teste sempre para tomar insulina. Você pode começar a complementar com o cará insulina e aí vai vendo com o testezinho conforme vai ficando. Se está ficando mais baixo, porque o cará insulina já está incentivando o seu pâncreas, e aí com certeza você faz acompanhamento médico, o médico vai diminuindo as unidades que a senhora vai tomando, até o pâncreas começar a voltar a funcionar como ele foi programado para funcionar. Tá bom? E isso a gente indica, a gente não substitui tratamento médico. O nosso tratamento é complementar. Apesar do que eu falei anteriormente, de funcionar muito bem, da gente alcançar a cura, a gente não pode substituir imediatamente assim, nenhum medicamento. Isso é diabetes, hipertensão, problemas de tireoide, né? Que a gente hoje em dia temos muitas pessoas com equilíbrio. Sempre assim, complementar, e aos pouquinhos a pessoa vai tendo aquele incentivo, aquele estímulo, e a própria pessoa, o próprio médico vai vendo a necessidade de diminuir a quantidade, aí vai indo. O caso da mamãe é um caso que, igual eu falei pra vocês aqui, a gente experimenta-se muita coisa em casa, testa na gente primeiro, e uma coisa assim, que o dela, ela estava tomando apenas o medicamento, é até desaconselhado, porque a gente é um pouco corajoso, né? Vamos falar assim, porque começa a usar e aí para. É muito complicado as pessoas terem essa coragem. Eu digo que é uma coragem mesmo das pessoas se libertarem desses rótulos que a medicina convencional coloca. Às vezes a pessoa é diagnosticada com hipertensão, com diabetes, o médico fala que a pessoa precisa usar aquilo ali para o resto da vida. E eu acho que isso é uma sentença que você coloca na testa da pessoa e que mexe muito com o emocional. A pessoa fica ali e se sente mal, se sente impotente, se sente pequeno, né? Eu vou depender desse medicamento pro resto da minha vida. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu ainda acho pior o terror psicológico. Eu, quando descobri a diabetes,
Aí vem um e fala assim, cuidado, se você comer, se entrar em coma. Eu acho que é o terror. No início, se você deixar aquilo te dominar, tudo que você come, você fala assim, será que se eu comer eu vou passar mal? Será que se eu comer isso eu vou... Então, é mais o terror psicológico. Aí você tem que ir relaxando e tratando a doença o mais normal que você puder. É uma doença que está e você tem que conviver com ela. Sim. E eu ainda falo uma coisa, eu acho que a diabetes ainda é pior do que um câncer. Porque o câncer, de repente, em 3 meses você morre e acabou, ou se trata e fica curado, e a diabetes vai matando a gente a cada dia. Mas o principal é esse. O principal é toda doença. É você não se apropriar. Eu não sou assim, eu não nasci Estou assim. assim, estou assim. Estamos passando. A vida da gente. Deixa eu falar. Desculpa, gente, eu falo. Pode falar. Aquilo que a Carla está falando ali é muito importante, porque quando a pessoa assume a doença, eu sou, é muito perigoso. Porque a gente vê que está muito alto o açúcar, a pressão, mas a gente encaminha. A gente tem amigo médico que a gente pega e encaminha aquela pessoa, você vai, porque você precisa sair dessa crise, você precisa sair. Aí conforme você vai no médico, aí você vai abaixar isso. Aí a gente vai conseguir entrando com medicamento com as plantas, vai conseguindo, ela consegue dominar, daqui a pouco ela fica fora. Não é a gente que vai tirar aquele remédio que o médico deu, é o próprio médico que tira, você não precisa mais. Entendeu? Quem faz o acompanhamento, né? Então isso aí é muito importante, é naquilo que a gente acredita. Eu costumo dizer, a senhora falando do câncer, a pior coisa do câncer é a biópsia. Porque quando o médico pede um exame de biópsia, já vem na tua cabeça, estou com câncer. Você já cria. Entendeu? E aí quando você cria, você nem tinha. Você nem tinha aquilo. Mas o teu próprio organismo dá um jeito de conseguir, porque você está acreditando. O medo não é um amigo. O medo não é amigo de ninguém. Então sempre a gente deve trabalhar isso em nossos corações e em nossas mentes. Eu sempre falo isso, não é só na mente, é no coração também. Corações e mentes. O medo não é amigo, o medo não é um bom companheiro. A gente viu isso muito nitidamente nesses últimos 2 anos, né? Quantas pessoas morreram por medo, né? Medo. Quando você sente medo, são liberados muitos hormônios que não deveriam ficar circulantes na nossa corrente sanguínea. O medo, ele aumenta a adrenalina, né? Você fica com muito cortisol no organismo e essas coisas em excesso no organismo circulante vai desencadear um monte de outras coisas que não são desejáveis. Então, sempre que a gente tiver, eu ia dizer vocês, né? Eu me incluo sempre. Sempre que a gente tiver um diagnóstico de alguma coisa, eu não nasci assim, eu estou assim, como tudo na vida da gente passa, tudo na vida da gente a gente consegue superar. Ninguém fica doente para sempre e também ninguém fica saudável o tempo todo, né? A gente está aqui vivendo nesse planeta à mercê das condições, né? Tem inverno, tem verão, tem primavera, tem outono, tem poeira, tem chuva, tem seca. Isso somos influenciáveis, né? E é uma coisa que a gente sempre fala lá no nosso espaço, que a gente tem que cuidar. É do nosso coração e da nossa mente. É o que a gente pensa e é o que a gente sente. Sempre. O medo não é um bom companheiro. Vamos dar sequência aqui. A gente tem muita coisa para falar ainda. Essa plantinha, essa aí é famosinha, né? As pessoas gostam de ter nos jardins, evitam um monte de pragazinho no jardim, né? Que é o famoso cravo de defunto. Esse é fácil de falar, não científico. Target erecta. Esse é fácil.
é conhecido como cravo africano, cravo amarelo, cravo da Índia, o cravo de defunto e a rosa da Índia. Os mexicanos usam muito, né? Eu acho que a cultura do México é incrível. Usam muito no Dia dos Mortos lá, que é um evento, né? Tem propriedades terapêuticas como analgésico, é aperitiva, anti-espasmódica, anti-reumática, tem outro nome que eu nem sei o que significa, imunoestimulante, é ótimo para imunidade, cravo de defunto. Laxativa, peitoral, é um pesticida natural, como eu já disse. As pessoas que cultivam orgânico gostam muito dele, porque ele atrai as joaninhas, atrai os bichinhos, em vez de ficar comendo lá suas plantinhas, vai para florzinha de cravo de defunto. É purgativa, sudorífera e vermífuga, isso é importantíssimo. Então, trata a acne, alivia problemas pancreáticos e de ouvido, é bom para angina, aumenta o sistema imunológico, resistência imunológica, é bom para crianças e adultos com diagnóstico de autismo, ajuda no foco, né? Para bronquite, cólicas uterinas, crianças com deficiência mental, e aí inclui lá o autismo, né, que ainda é um problema na mente. Espanta os insetos, é bom para espasmo, para furúnculo, dores reumáticas. Cravo de defunto é bom para tudo, né, gente? Resfriado, reumatismo, tosse e vermes. Só tirar uma dúvida aqui. Sim. Cravo da Índia. O cravo da Índia não é aquele de cheiro? Rosa da Índia. Então, como eu disse antes, o nosso país ele é muita diversidade de planta. Então, cada lugar que a gente for, aquela cultura, aquele pessoal daquela região vai conhecer de um nome diferente. Então, Não, cravo da Índia, rosa da Índia. Rosa da Índia, tem muitos nomes. Às vezes as pessoas podem conhecer mesmo como cravo da Índia. Mas como era cravo de defunto mesmo? Cravo de defunto as pessoas ficam cruz credo. Já chega lá, cravo de defunto, cruz credo. Mas é porque remete que antigamente usava-se muito mesmo para tentar ali, né? Sim, os mortos, né? Como eu disse, na cultura do México, o cravo usa-se lá muito. E uma coisa que não está escrito ali, que a gente usa muito cravo de defunto lá, é para problemas de labirintite. Labirintite é excelente, né, pai? Essa planta ela foi testada na minha sogra. A minha sogra é minha segunda mãe. Ela não vive mais no meio da gente, nem a minha mãe, né? Ela já desencarnada. Mas eu tinha ela como minha segunda mãe, uma mãezona para mim, uma maravilhosa. Mas ela tinha uma meningitis doido. Nossa Senhora, ela vivia tropicando. Ela morreu com 94 anos. E também de uma infecção urinária maluca que ela tinha. A infecção urinária dela era muito ruim. E não tinha remédio para aquilo, nada. Aí eu fazendo pesquisa com a radiestesia, ela pegou cravo de defunto. Eu até ali naquela data não trabalhava com cravo de defunto. E aí eu comecei a pesquisar isso aí e ela pegou. Mas eu dei o cravo de defunto para ela com uma beneficência, pensando em mim, eu estava acreditando. Aí passando ali uns 3 a 4 meses, ela falou assim, não, mano, aquele remedinho que tu me deu, rapaz, mas a minha urina ficou uma beleza. E a minha infecção sarou toda. E aí a gente começou a colocar ela no fogo. Mas ela usou por 2 a 3 meses? Ela usou uns 3 meses? Uns 3 meses, mais ou menos. E aí o que acontece? Porque lá, Sônia, a gente vê quantos dias, quantas horas vai tomar durante o dia. Tintura também. Quantos dias? Tintura, a gente trabalha com ele para tintura. Eu tenho ele também na homeopatia, que eu fiz. Entendeu? Porque é muito trabalho, ele perguntou para a insulina, porque a gente tem que tirar o tempo para fazer isso. E lá a coisa está muito apertada para a gente. A gente tem muita gente para a gente atender
E às vezes tem coisas que ele já teria que ter feito. Mas o cravo eu fiz. E ela funciona muito para essas criancinhas autistas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Então ela funciona. Ela é muito boa. Aí a tintura é com a flor ou com a flor? Com a flor. A flor. A Ela florzinha. funciona muito bem, mas funciona muito bem com a flor. Você tira só a flor, né? Às vezes a gente passa para a pessoa, porque a tintura mãe, ela demora mais ou menos, no mínimo, 7 dias. O bom é que fica 14. Mas aí a gente fala assim, enquanto vamos supor assim, você pode colocar umas 2 florzinhas e meio litro d'água, 500 ml d'água, amanhã você já começa a tomar 2 florzinhas e já vai tomando aquela água. Às vezes as pessoas mandam um WhatsApp, né? Hoje em dia tem essa facilidade. Tô lá, acordou tonto e já liga pro meu pai, igual uns loucos. Para vir buscar a tintura da gente, o fitoterápico, vê que não dá. Aí a gente fala assim, ó, tem cravo de fundo aí por perto? Tem. Ela dá uma coisa emergencial, né? Ah, tem. Pois é, pega 2 florzinhas, bota em 500 ml d'água, vai tomando. Aí a pessoa, depois, quando volta, e aí, como é que foi? Maravilha, fiquei bom. Aprendi, vou fazer sempre. O senhor já verificou se existe alguma diferença entre a amarela, Não tem diferença, não tem. Porque a gente tem, às vezes você planta amarela, ela sai amarela, ela sai de outra cor, ela acha que ela dá uma misturada ali, não tem jeito. Dificilmente você plantar um cravo de fundo e você tem uma cor só, né? É muito difícil. Lá na horta, lá a gente sameia, às vezes é igual calenda. A calenda você tem um amarelinho de abóbora, daqui a pouco já tem um amarelinho mais claro. Então eu acho que já faz parte do cravo de fundo isso aí. Damásio, uma pergunta, Damásio. Isso é tintura? Tintura. Para nós informarmos para uma mãe que tem um autista em casa, ele vai misturar gotas, quantidade na água e ceder o... A gente teria Tem que fazer o teste. Examinar, fazer o teste de radiestesia e ver. Porque cada pessoa, porque o que acontece? Às vezes, não existe, para ser humano, é como se fosse uma receita de bolo. Não existe. Você compra o remédio, vem tantas dosagens, mas para mim é pouco, mas para o senhor é muito. Entendeu? A energia da pessoa é que vai comandar aquelas gotas que as pessoas vão tomar. Então, por isso é que a gente sempre fala, toda mãe, todo pai, jovem, deveria aprender radiestesia. Não precisa aprender, mas pelo menos para dentro de casa, para não fazer tanta coisa errada.